Tem uma frase que eu amo que diz assim: tudo que a gente vive na infância não fica na infância. Né? A gente traz tudo com a gente. Todo mundo que vai para terapia, na sua grande maioria, vai trabalhar questões da infância. Sabe? Aprendizados mal desenvolvidos, relações mal feitas também. A gente projeta muita coisa da infância, muita coisa. E a gente vive muita merdinha na infância. No normal, tá? Fora as pessoas que, de fato, sofrem violências, né? Negligências, abandonos reais, severos. E aí é indelével, assim. Você não tem como você colar uma coisa que foi quebrada. Entende? Quebrou. Você vai ter que lidar com o que está quebrado. Com a quebra, né? Como é que você cola? Né? O que é que eu faço com aquilo? E assim, viver é isso também, né? Não vai existir infância perfeita. Não vai existir vida adulta perfeita. Mas a gente anda... A sensação que eu tenho é que a gente anda deixando as coisas piores do que elas naturalmente seriam. Sabe? A gente anda adoecendo as relações, as pessoas. E a gente deixa de viver muita coisa ok. Para você que está chegando agora aqui, você está no contrafluxo, isso mesmo, contrafluxo, não é nem fluxo, nem contrafluxo e nem caminho do meio, é o contrafluxo. Tem um outro episódio aí que eu explico o que significa isso. Então, seja bem-vindo. Vocês já conheceram a Dani, né? Aí vocês já ouviram a Dani falar um pouco sobre o tema que nós vamos trazer, que é o mito da infância perdida. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas eu queria que você se apresentasse mais uma vez, para quem não te viu no outro episódio lá. Gosto de falar que eu sou Dani Rita, porque o Rita é um sobrenome, não é um segundo nome. Não é, não? Não. Todas as mulheres da família da minha avó têm o Rita como sobrenome. Ah, é? E eu odiava esse Rita, tá? Até um tempo. Daniela Rita de Souza. Sempre me apresentava Daniela Souza. Sim. Ou Dani Souza. Aí apareceram outras Dani Souzas. Eu falei, peraí, não tem uma coisa de errado. Sim. Não está certo, eu não quero ser igual a todo mundo. Porque minha mãe dizia, você não é todo mundo. E minha mãe sempre me chamou de Daniela. Minha mãe sempre muito durona. Sim. Cobrando. Minha mãe mudou pra caramba, mas na minha infância era muito isso. Então, até hoje ela me chama de Daniela. Então, eu não gosto que me chamem de Daniela, eu gosto que me chamem de Dani. E o Rita eu adotei num dia que alguém me chamou assim na rua, Dani Rita. Eu falei, gostei, quero pra mim. Meu nome. E aí comecei a usar. Então, eu sou Dani Rita. Eu sou psicóloga há 10 anos. Entrei, inclusive, na psicologia. Quero fazer esse adendo aqui, que eu acho interessante. Eu não escolhi fazer psicologia. Alguém disse pra mim que eu seria uma ótima psicóloga. Ah, foi? Que uma pessoa que não entendia nada de psicologia também. Foi um ex-namorado. Eu estava estudando com ele para ele fazer vestibular. E ele falou, por que você não faz vestibular também? Era na época do vestibular ainda, tá, gente? E aí eu falei, mas eu já tinha feito... Eu fiz administração e marketing, inclusive, antes de ser psicóloga. E por isso que eu sou meio marqueteira. E eu falei, tá bom, vou fazer. E aí fiz, passei, entrei no curso de psicologia na Universidade Federal do Recôncavo e me apaixonei. E conheci o que era psicologia fazendo o curso, na formação. Eu sou uma psicóloga fora da caixinha. Eu agora tenho feito no meu Instagram, eu tenho contado minhas histórias lá, né? Que é o Dane-se. Porque meu nome é Dani. Aí vem de novo do Dani. Né? E o Dane-se tem muito a ver, eu acho, com essa ideia do fluxo. Do contras-fluxo. Porque é quando você olha para aquilo que você está vivendo e fala, dane-se, eu não quero mais isso para mim. Né? Dane-se, eu vou falar. Contar as minhas histórias dane-se, eu quero contar. Né? Eu quero dizer, eu quero conversar com as pessoas. E contar o que eu fiz, o que aconteceu comigo. E aí muitas pessoas têm se identificado. E algumas pessoas dizem assim, parece que você está contando a minha história. E eu me surpreendi um pouco com isso e me assustei também, tá? Porque eu me senti um pouco... Tipo, eu não sou única. Eu não sou tão exclusiva assim. As histórias, elas de alguma forma, elas acabam se encontrando nesses contras-fluxos e se reconhecendo ali. Por isso que eu acredito que a gente acaba nunca sendo totalmente original, né? Ou totalmente autêntico. Porque a gente vive mesmo histórias muito parecidas, todo mundo. É o inconsciente coletivo, talvez, aí, né? Mas tem uma ideia uma ideia cultural que coloca a gente nas caixas e tira a gente das caixas também. E a gente repete padrões
histórias, formas de ver, de estar, de se relacionar também. E eu tenho contado muito minhas relações, tanto as profissionais quanto as pessoais. Eu estou contando como eu vivi aquilo que aconteceu comigo, né? Algumas histórias estão causando mais polêmica, da galera que gosta de uma fofoca, e outras comovem as pessoas ficam mais emotivas, né? Porque eu falo, às vezes, de uma forma mais poética, né? Enfim, mas eu acho que a gente está muito nesse movimento mesmo. Ou de ficar numa caixa, que tá bom ali, e tá confortável, porque é o lugar que eu conheço, né? Mas partir para esse movimento do contras é um lugar perigoso, às vezes, porque aí partir para o desconhecido, né? E eu não sei o que eu espero de mim no desconhecido. Como eu serei ali? Mas não é aí que a gente se move? Ah, total. O movimento está muito aí. E é um movimento importante de ser feito, só que ele é difícil. E, às vezes, doloroso. E nem todo mundo consegue fazer ele de forma saudável, tá? Mas é para isso que existe aqui esse podcast, É né? para isso, Que a gente possa fazer com que as pessoas que estejam aqui nos assistindo, nos ouvindo, tenham insights das suas questões e elas possam se mover, né? Sair exatamente de onde elas estão. Mas vamos falar sobre o mito da infância perdida, né? Vamos embora. Tem a ideia de que a gente perde a infância quando a gente cresce. E tem a ideia de que a gente não teve infância. São duas ideias dentro de uma ideia de perda. Se a gente olhar para o lugar da perda. Perdi, né? Eu sou o oposto de você. Eu vivi muito a minha infância. Eu vivi muito... Eu fui muito criança. E fui muito adolescente também. Então, assim, eu costumo dizer que na minha infância eu era feliz e sabia. Então, eu tinha consciência ali naquela época de que eu era muito criança. E de que eu era feliz ali. Mesmo vivendo várias coisas ruins, tá? Mesmo vivendo situações dramáticas, difíceis também, de outras perdas. E situações que me faziam, às vezes, sair do lugar da infância e crescer rápido demais. Ou ter que ser madura em alguns aspectos, né? Porque a criança, o tempo todo, está sendo convidada a sair do lugar de criança, a crescer. A partir do momento que a gente vai fazendo aniversário, a gente vai crescendo. E a gente vai ganhando responsabilidades, e a gente vai precisando ser maduro, né? Então, aí eu acho que, às vezes, dá essa sensaçãozinha de que eu perdi a minha infância. Vamos imaginar que agora os pais estão ouvindo esse episódio aqui, Sim. né? Um cuidador, seja quem for, ou um futuro pai, mãe, que seja aí. Ok, não gostaria que o meu filho perdesse a infância, né? Que orientação é que você daria? O que é que você diria para esses pais? Eu acho que primeiro é olhar para os filhos como crianças mesmo, tá? O adulto tem uma tendência, pai e mãe tem uma tendência de olhar para o filho como um futuro adulto e não como uma criança. Então, como um futuro adulto que você é, não pode botar o dedo no bolo para lamber o chocolate, porque isso é falta de educação. Né? Como um futuro adulto que você é, você precisa aprender agora que está errado isso. Não faça nunca mais. Eu lembrei disso porque eu lembrei de uma situação de uma mãe, de uma criança que eu atendia. E ela era super controladora. E aí ela virou para mim um dia e falou assim, olha, esse final de semana ela colocou o dedinho no bolo para lamber a cobertura do bolo. E eu vi, e eu fui para recriminar, e lembrei de você e me segurei. E falei, ela só tá sendo criança. E deixei. Eu queria chorar na hora que essa mãe falou isso pra mim. Na hora que ela falou isso pra mim, eu falei, velho, eu sou uma psicóloga infantil massa, pra não falar outro nome. Né? Que legal que ela conseguiu absorver isso. É isso. Entende? Algumas coisas são da infância, são próprias da infância. Por exemplo, errar. Né? A gente só vai aprender a se errar. Pra eu andar de bicicleta, pra eu aprender a andar de bicicleta sem rodinha, eu tomei várias quedas. Eu tenho marcas até hoje no meu joelho de quedas que eu tomei. Porque eu ia, quando começava a chover, eu falava, agora eu vou treinar. Né? Porque eu queria uma coisa mais difícil. Tava fácil no sol, eu queria na chuva. E aí, obviamente, que escorregava, e eu caía, e eu chorava, né? E era um drama. Isso é ser criança. É você viver essas experiências sem ninguém ficar te condenando porque você fez isso. Tá? Olha, você fez isso, e aí vai querer fazer de novo? Outro dia eu me peguei, falando assim com um paciente que chegou de 4 anos com o narizinho ralado. Eu falei, nossa, o que foi isso que aconteceu no seu nariz? Meus pacientes são tão incríveis, tão maravilhosos, tão extraordinários, que ele olhou pra mim e não me respondeu absolutamente nada. Nada?
Te deixou no vácuo. No vácuo. Quando eu recebi aquele vácuo como resposta, eu pensei, pra que eu tô perguntando essa merda pra ele? Ele deve ter se machucado, caiu, não deve nem mais lembrar o que foi que aconteceu. Ele é criança, Dani Rita. Para de ficar perguntando o óbvio. Entende? Então, às vezes, a gente se ocupa e se preocupa de coisas da infância que são da infância. Obviamente que não estou falando de situações mais sérias, né? Um machucado mais sério, uma coisa mais importante, que realmente foi preocupante, botou a vida daquela criança em risco. Mas um arranhãozinho, entende? Então, a gente está assim, a gente está se preocupando demais com a criança que está vivendo coisas naturais da infância, que é errar, que é cair, que é se machucar, que é fazer uma traquinagem, que é burlar alguma coisa, que é mentir às vezes, né? Contar uma mentira. Eu não estou falando da mentira patológica, da coisa que está tomando outras proporções, mas a criança está testando. Ser criança é viver um laboratório da minha vida. Né? Então, eu vou testar aqui. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Eu lembro de uma vez que minha mãe saiu para trabalhar. Eu morava no interior, tá? O que é um grande privilégio. Uma criança de interior é um grande privilégio. Então, eu cresci na roça do meu avô. Enfim, na rua, eu brincava na rua muito. E aí, eu tinha uns 10 anos. Minha mãe saiu e falou, não vá brincar na rua. Tava chovendo. Eu sempre gostando da chuva, né? Não vá brincar na rua, não vá. Se eu sonhar, minha mãe, que você brincou na rua, você vai apanhar. Porque, obviamente, eu apanhava e ficava de castigo muitas vezes. E apanhei muito, porque eu aprontava muito. E aí, ela saiu. Quando ela saiu, eu corri na porta e fiquei vendo ela dobrar a esquina, que ela foi andando. Quando ela dobrou a esquina, foi só o tempo. Eu botei a minha sandalinha e fui pra rua. Não tinha ninguém na rua. Eu estava sozinha. Brincando de bola. Sozinha na rua. Um pivete. E aí, eu caí. Claro que eu caí. Claro que eu me ralei. E entrei pra casa, correndo, com medo. Porque qual era o meu drama ali? Porque eu caí, porque eu me ralei, eu me diverti, eu caí, que delícia. É porque eu sabia que minha mãe ia me punir quando ela percebesse que eu tinha caído. Foi dito e certo. Ela chegou de noite, viu o ralado e falou, você saiu, né? Você desobedeceu, né? E eu falei, velho, eu sou do contra. Quase eu digo pra ela, claro que eu desobedeci. Eu sou criança, pô. Eu precisava sair, eu precisava tomar banho de chuva, eu precisava tomar essa queda. Entende? Eu acho que tem uma coisa que é importante ser dita, né? Nós estamos falando aqui sobre o mito da infância perdida dentro das nossas histórias. Não conheço a sua, mas fenotipicamente, te olhando, imagino que de algum lugar você veio de um lugar de privilégio. Sim. Assim como eu também vi meu lugar de privilégio, né? Então, acho que é importante ser dito isso, que muitas das vezes as crianças elas têm, de fato, uma infância perdida. Por uma série de outros atravessamentos, né? A gente está falando aqui, para quem está nos ouvindo, está nos assistindo, através das nossas histórias. Mas é importante ser dito que muitas vezes tem crianças que elas nascem em condições gerais que muitas vezes ela não teve aquele momento da infância dela. Eu não digo nem que foi perdido, né? Não teve oportunidade. Ela nem teve, ela nem foi. Ela não teve nem oportunidade de ter tido a infância, né? Eu posso até chamar esse privilégio de não só o privilégio de ter uma casa, ter alimento, ter uma vida digna, como o privilégio de não ter sido violentada, abusada, né? Porque muitas crianças que têm esses outros privilégios financeiros, econômicos, sociais, são violentadas também, são abusadas também e também perdem a infância, né? E aí eu perco mesmo, né? Porque eu tinha uma infância e perdi porque alguém me violou, né? Porque alguém violou os meus direitos. E a infância é um lugar de muita vulnerabilidade. Então, é muito fácil você violar o direito de uma criança. Muito simples, né? E os adultos fazem isso de forma super competente, inclusive. O lugar onde existe mais violência sexual é dentro de casa, no ambiente intrafamiliar. Não é na rua, não é com estranhos. Então, daí a gente já tira que muitas pessoas tiveram suas infâncias perdidas por questões de violências diversas, né? Violência doméstica, violência sexual, violência psicológica. Eu lembro de outro dia, o pai de um paciente meu, que tem muitos privilégios, dizendo assim, eu era uma criança que precisava colocar o meu relógio para despertar, para eu não perder o horário, para eu ir antes do horário. Então, ele com muitas responsabilidades desde muito pequeno. E aí ele fala, eu sou um menino de uma família de muitas mulheres e perdi meu pai, né, cedo. Então, eu precisei ser o homem da casa, dentro de uma cultura patriarcal onde o homem é o provedor. Então, assim, existem
esses vieses, logicamente, né? De perdas reais. Quando a gente fala o mito, aí eu já estou falando de uma coisa que é mais inventada. Não estou falando de uma coisa real. Né? O mito fala de algo que eu fantasio, que eu idealizo. Então, eu idealizo que eu perdi a minha infância porque cresci. Porque me tornei adolescente, porque me tornei adulto. E precisei assumir responsabilidades. E cadê? Cadê aquele lugar onde eu tinha prazer pelo prazer? Onde eu só brincava por brincar. Né? Onde eu me divertia até numa queda que eu tomava. Onde as coisas eram mais simples. Né? Eu acho que está muito mais nesse lugar, esse mito da infância perdida. É a ideia de que eu não posso mais me divertir, por exemplo, como uma criança se diverte. Nós somos, né, desenvolvidos biologicamente para nos relacionarmos de forma simples. Né? O primeiro aprendizado que a gente tem é o aprendizado sensório-motor. É o primeiro. Então, a gente aprende com o nosso corpo. É muito comum o bebê pegar a própria perna e ficar mordendo, né? Brincando com uma sombra que aparece na parede. Então, assim, essa parte sensorial é a nossa parte inicial de aprendizado. E a gente vai se perdendo dela, né? Impressionante. A gente vai parando de se tocar, de se perceber, né? De entender que o nosso corpo fala pela gente também. E eu acho que a gente vai transformando esse mito em algo real. A gente vai perdendo, de fato. Você entende que a tecnologia é a ferramenta principal para fazer essa perda com a nossa conexão? Total. Total, né? Porque a tecnologia tira você da relação com o outro, na grande maioria das vezes. Tem um episódio que a gente gravou aqui, que a gente fala sobre essa conexão com a natureza, né? Vale super lá. Um episódio bem curtinho, que a gente fala nesse retornar para si, né? Dani, que fantástico ter você aqui por mais um episódio, né? Tá virando já freguês aqui da casa. Fala aí como é que faz para te encontrar. Vocês podem me encontrar na tecnologia, vocês podem me encontrar no meu Instagram, Dani Rita Psi. Eu acho que é o lugar que vocês vão me encontrar mais rapidamente. E podem falar comigo. Quem responde lá sou eu, quem fala lá sou eu. Se eu não responder, foi eu que não quis responder, inclusive. Enfim, muito obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui. Eu gosto desse papo, dessa troca, né? Gosto mesmo quando ela é cercada de comes e bebes também. Né? A gente, fazer um agradecimento aqui, tia Sônia. Tá uma delícia comer. Você já tinha comido esses cookies da tia Sônia? Já tinha. Maravilhoso. Você já tinha percebido que são pedacinhos? De castanha. Ali a castanha aparecendo. Olha só. O pessoal acha que tia Sônia é só granola, né? Né? Mas tem muita coisa. Tem uma linha enorme. Foi muito bom, Dani, ter você aqui. Fez sentido pra você? Super, demais. Se você estivesse assistindo, ouvindo esse episódio, você curtiria? Curtiria demais. Você comentaria? Com certeza. Eu já comentei outras coisas, né? Quem tá aqui nos assistindo. Comentem. Comentem. Ah, mas eu já conheço Dani. Comentem. Principalmente. Aí comentem mesmo. Mas se é a primeira vez que você tá conhecendo Dani ou me conhecendo, também comentem. Adorei. Beijo. Beijo.